Boa noite, pessoal. Aqui é o professor José Cláudio. Vamos continuar nossas aulas online. Hoje a disciplina é Avaliação de Perícia, né? O tema é trincas térmicas, né? Vamos então nos reportar à aula passada, dar uma relembrada nos principais tópicos da aula passada, e depois disso eu vou dar 3 perguntas para você responder sobre a aula passada e continuaremos então nosso tema, que são trincas térmicas. A aula passada, né, nós falamos sobre a estrutura dos laudos, né? Primeiro, o cabeçalho, que a gente chama de cabeçalho, que é digamos, a configuração da localização do laudo, localização do proprietário, o nome do proprietário, localização onde fica a obra, cidade, bairro, enfim, a pessoa responsável por fazer o laudo, no caso é você, o engenheiro responsável pelo fazer o laudo. Então, todos os dados que fazem parte do cabeçalho, que é a parte que identifica a residência ou edificação, a localização, enfim, da obra. Tem que estar na primeira parte. Se começa o laudo, então, com essa descrição da localização e do proprietário da obra. Em seguida, você entra então nos objetivos, o que você foi fazer lá, por que o proprietário te chamou. No caso, por exemplo, se for que nem foi relatado na aula passada, uma trinca a 45 graus, você vai ter que ir lá descobrir por que aconteceu essa trinca, né? Você vai ter que ir em loco lá, medir a trinca, descobrir se a trinca é viva ou é morta, que a gente chama, se é passiva ou é ativa, fotografar essa trinca, né? Fazer todas as medidas possíveis, e essa parte fotográfica vai fazer parte dos anexos, né? Que também tem que estar dentro do laudo. Além disso, você vai perguntar ao proprietário quem fez a obra, se a obra foi feita só pelo proprietário, quem foi o construtor da obra, quem é o engenheiro da obra, se a obra teve o projeto aprovado, se essa obra foi feita sondagem, se essa obra foi feito levantamento topográfico. Aí você vai bater fotos do entorno da obra, né? Se tem mata próximo da obra, se tem arbusto próximo dessa obra, dessa edificação, se tem riacho próximo dessa edificação, se o lençol está muito próximo ou não, se o proprietário fez sondagem, tem condição de saber. Então, tem uma série de dados que você vai ter que se levantar, fazer todo esse levantamento, para depois, então, descrever tudo e dizer qual o motivo que você dessa rachadura a 45 graus. E passar, então, isso tudo vai fazer parte da peça, que é o laudo, e depois, posteriormente, você vai entregar para o proprietário, que então vai decidir o que fazer com esse seu trabalho. Ok? Então, agora eu vou dar as 3 perguntas para vocês, e vocês então passem para o Machado Engenharia e aquele e-mail que está no Unimestre lá. A primeira pergunta é: os anexos devem fazer parte do laudo? Qual é a sua importância? Segunda pergunta: quem faz o laudo tem que ser credenciado no CREA? Terceira pergunta: no laudo, o perito, que no caso é você, tem que dizer a causa da anomalia ou das anomalias? Então, essas 3 perguntas, por favor, vocês respondam e posteriormente, então, mande para os 2 e-mails. Agora, adentrando ao tema de hoje, que são trincas devido às variações de temperatura, né? O que são trincas? Trincas é um problema que acontece com até certa frequência nas edificações, né? E as trincas, na verdade, elas têm 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é o aviso. É o aviso que pode ser um eventual perigo. O segundo aspecto é o constrangimento psicológico, que a trinca está ali, visualmente todo mundo vai ver. E o terceiro, então, essa trinca, ela pode ser apenas uma trinca sem grandes problemas, como pode ser uma trinca que pode comprometer o uso
da edificação, o uso da estrutura, né? Então aí tem que se tomar uma atitude em relação à trinca. Por isso que precisa saber que tipo de trinca e então tem que chamar um perito, um engenheiro, para fazer uma averiguação em loco disso, para resolver o problema, se for o caso. Nos olhos do proprietário, isso pode parecer uma trinca, por exemplo, no reboco, né? Que são trinca de defeito devido à execução, por exemplo, né? Devido à argila ou a areia suja que é incorporada como material no fazer argamassa e colocar no embolso e no reboco. Ao longo do tempo, essa argila ela vai secando, né? A argila é um material que demora muito para perder a umidade, então ela fica incorporada no reboco e ao longo do tempo ela começa a secar. Então você passa a tinta, dali 2 anos, 3 anos, ela começa a mapear todo o reboco, aquele chamado pé de galinha, né? Todo o reboco fica todo rachado, né? Com esses formatos, e então o proprietário pode achar que aquilo é uma trinca que pode comprometer a estrutura e na verdade apenas é uma trinca estética. Então, por isso que precisa de um especialista para dizer que tipo de trinca é essa, né? No caso, então, existe no mínimo 6 tipos de trincas. A primeira trinca são as trincas devido à movimentação da temperatura, que são as trincas térmicas. As segundas trincas que podem aparecer são as trincas provocadas pela variação da umidade, isto é, materiais porosos, eles podem se expandir se a umidade do ar está relativamente alta, ou pode diminuir de volume se a umidade relativa do ar está baixa. A terceira seria trincas provocadas por excesso de sobrecarga, isto é, você tem uma estrutura onde você colocou cargas além do previsto, então elas também vão gerar trincas. A quarta seria provocada por deformações na estrutura de concreto, isto é, o concreto ele foi projetado para um devido carregamento e você colocou mais cargas que estava previsto no projeto, então o concreto ele se deforma, porque ele não está previsto no cálculo. A quinta seria um trinca provocado por recálculos diferenciais, né? Isto é, uma sapata que houve um recálculo, um rebaixamento em relação ao nível das outras, ele vai provocar uma trinca a 45 graus num canto, tá? São trincas devido aos recalques. E a sexta seria o trinca provocado pela alteração química dos materiais, isto é, os materiais ao longo do tempo eles podem sofrer alterações químicas. Como assim? Por exemplo, você tem uma viga onde você tem uma infiltração nessa viga, isto é, ou num pilar, que passa uma tubulação dentro do pilar e há um vazamento. Ao longo do tempo, a água servida dessas tubulações, elas, como são águas que têm detergente, os pHs são diferentes de 7, pode haver corrosão das armaduras. Então, quimicamente, você está alterando o material. Então, você diminuiu a área de aço, por exemplo, dessa viga, e então pode-se gerar trincas no meio do vão, em função então do uso, né? Do uso da edificação. Por isso que precisa fazer de 5 em 5 anos, né? Precisa chamar um profissional e fazer uma vistoria nas edificações para ver se elas estão visualmente, né, em condições, se não tem trincas, se não apareceram trincas, então aí esse profissional pode dar uma solução, né? Agora, retornando às trincas térmicas, né, que é o tema da aula de hoje, as trincas térmicas nada mais são que a contração, né, ou a dilatação dos componentes da construção em função da variação de temperatura. Esses movimentos de dilatação e contração, na verdade, eles são restringidos pelos vínculos, por isso que aparecem as fissuras. É o caso, por exemplo, de uma laje de cobertura,
né? A laje de cobertura, você tem uma laje lá que é um terraço, e aí ao meio-dia você incide uma radiação solar sobre ela, e a face superior está exposta a essa radiação, e a face inferior então está sombreada. O que vai acontecer? Você vai ter uma variação de temperatura, né? E então a laje vai trabalhar de forma diferente. O resultado disso seria fissuras, né, ao longo no topo das alvenarias, ao longo das alvenarias, trincas, né, na forma de escamas ou não ao longo das alvenarias no último pavimento. Isso já é uma resposta, então, à variação de temperatura, a componentes, né, componentes que estão de forma diferente, a mesma temperatura, mas você tem duas faces da laje, então uma sombreada, outra não, né? Então você tem como resposta, então, essas trincas no topo das alvenarias. Outro exemplo, por exemplo, é você ter a incidência da radiação solar, né, no vidro, né? Se, por exemplo, a parte de dentro está incidindo, se esse vidro, por exemplo, tem uma película, a parte de dentro está mais frio e a parte de fora está mais quente. Então, há uma variação de temperatura e o vidro pode, inclusive, quebrar, né? Se o vidro, na hora de ser colocado, o vidraceiro não deixou o tamanho, a diferença do tamanho no vão onde vai o vidro, ele deixou muito apertado, né? O calor, a incidência solar pode levar também a trincas no vidro. Então, todas essas situações são variação tanto no comprimento ou na altura, no comprimento, devido à variação da temperatura, né? Então por hoje seria isso. Na próxima aula a gente dá mais uma continuada nesse assunto aí. Até lá, pessoal.